ao Demalik, aqui representado pela Gisele, né, que vem falar com a gente nessa roda de conversa, né, sobre as questões ambientais desenvolvidas aqui na URGS, né, uma visão do Demalik, esse setor vinculado à Suinfra, né, e que pode nos trazer tantas informações importantes, né, e aqui especificamente contextualizadas à extensão. Né. A nossa ideia é justo poder trazer mais informações aos nossos extensionistas, assim como a gente já vem fazendo em outras rodas de conversa e outras atividades formativas, né, para que a gente possa potencializar, fomentar, aumentar, né, e difundir os projetos nessa área. Né? Então, a Gisele tem um super conhecimento na área, tem nos ajudado bastante, tem feito um trabalho fantástico na universidade, junto com a Suinfra, com a Camila, né, a vice-superintendente, né? E a gente agradece muito, né, toda essa parceria e disposição da Suinfra e do Demalik, né, e deseja a todos uma ótima atividade. Né? Como o próprio nome diz, essa roda de conversa, né, é para que a gente possa estabelecer trocas, parcerias, né, fazer difusão e então a gente convida que todos fiquem muito à vontade, né, para ir fazendo essa conversa com a Gisele. Eu faço apenas essa abertura inicial e passo para que a Gisele possa fazer a sua exposição e convido a todos que fiquem realmente muito à vontade para conversar com ela. No final, a Gisele pode também abrir um espaço para perguntas, né? A gente aqui no chat colocou um link, né? O Vicente aqui da Pró-Reitoria de Extensão acompanha a atividade com a gente e ele colocou o link ali para que aqueles que tiverem interesse em certificação só preencham a presença. A gente já tem os dados de vocês lá do formulário de inscrição, então depois a gente inscreve todos os interessados na nossa atividade de extensão de formação e logo na sequência todos podem, através do portal da extensão, ter acesso ao seu certificado de participação. Né? Então essa é mais uma atividade do nosso programa de difusão aqui da Pró-Reitoria de Extensão, né? E desejo a todos, então, uma ótima atividade. Agradeço novamente a Gisele. Né? Como informei, eu não vou poder ficar até o final, mas desejo a todos um ótimo dia. Muito obrigado. Eu agradeço, Eduardo, pelo convite, né? Então, tivemos um feliz encontro de ideias e surgiu a sugestão de compartilharmos o que a gente falou em reunião com os demais, né, com a comunidade acadêmica. Então, fico muito satisfeita de ter essa oportunidade. Eu sou uma adepta da difusão da sustentabilidade desde sempre, desde graduanda, né? Então, eu acho que ter essa oportunidade na universidade de fazer acontecer é muito importante, mas para isso precisa do apoio da comunidade, então por isso que é válido qualquer evento dessa natureza para a gente poder crescer nesse sentido, tá? Então, eu queria começar me apresentando, para quem não conhece, né? Então, eu sou Gisele Reis Antunes. Pelo sotaque, alguns devem ter percebido que eu não sou gaúcha, sou piauiense, né? Então, minha formação é engenharia civil, né? Tenho mestrado ali na área de estruturas e construção civil pela UNB e doutorado aqui pela URGS. Então, comecei aqui no Rio Grande do Sul através do doutorado ali no NORI, né, na área de construção civil. E ingressei na URGS como servidora em 2013, né, na fiscalização de obras, depois assumi um tempo a chefia da fiscalização de obras e desde 2019 estou aí à frente do Departamento de Meio Ambiente e Licenciamento da universidade, aprendendo a cada dia, né? Não é uma coisa que a gente chega e já pode dizer que domina, né? Mas a gente tem boas intenções e vai crescendo com toda essa bagagem que a própria universidade tem, né? Então sim, gostaria de informar que a roda de conversa está sendo gravada, como o Eduardo colocou ali no chat, para depois a gente poder disponibilizar nos nossos canais. Ok? Então, posso começar a projeção então, Eduardo? Claro, por favor, fica à vontade. Eu esqueci de avisar ali no começo, então coloquei no chat justo isso. Né? Então, para a gente, além de agradecer a participação de todos aqui, a gente agradece muito se todos puderem atuar também como multiplicadores dentro das suas unidades, né, com seus colegas, porque a gente pode, né, divulgar depois esse vídeo que ficou aqui gravado, assim como a gente aceita também sugestões para atividades futuras.
Eu não vou ver aqui vocês, mas eu estou... qualquer coisa é só acionar o microfone que eu respondo, tá? Então, inicialmente eu queria apresentar um slide que, na verdade, é uma readaptação do sistema de gestão ambiental da universidade, considerando assim todos os intervenientes que a gente tem, né? Hoje a gestão ambiental da URGS ela é composta pela difusão de ações sustentáveis. Esse é um evento com esse propósito, né? Geração de resíduos sólidos, gestão de riscos e desastres, gestão de recursos naturais, licenciamento ambiental, construções sustentáveis, valorização de pessoas, compras públicas e desfazimento ecoeficiente e educação ambiental. Essa flor, digamos assim, ela tem a participação, como eu fiz questão de ilustrar, de vários intervenientes. Então, embora tenha começado ali com o CGA, né, a Coordenadoria de Gestão Ambiental, inclusive agradeço a participação do professor Campani, que começou essa luta na universidade, né, aqui presente também no evento com a gente. E aí tem a colaboração de vários outros órgãos, né, cada um dentro do seu escopo, óbvio, mas eu quis questão de enfatizar aqui que não é um órgão só que faz parte, que faz acontecer a gestão ambiental na universidade, né? Precisa da participação de todos. E o Demalik... Oi, Gisele. A apresentação não está passando. Obrigado pela menção. E só para te avisar, a apresentação não está passando ali. Não sei se tem que botar... agora foi. Tá bom. Tá. Obrigado. Acho que você pode botar lá no modo apresentação, dela vai ficar a tela cheia. Pra gente ela ainda não tá tela cheia. Isso, eu acho que cada um pode acionar como tela cheia no seu próprio computador. Não, é que ela não tá no modo apresentação na sua tela. Pra gente ela aparece como se você fosse aberta no PowerPoint. Ok. Tá. Então aqui, vou voltar então para zerar. Então aqui eu estou dizendo, estava falando a respeito da gestão ambiental da URGS, que eu fiz questão de dar uma ampliada nas etapas, né, que constituem essa gestão e dar créditos à participação de todos os envolvidos, né, para que isso possa acontecer. Então, não é só o Demalik, não é só órgãos relativos às questões ambientais, como o Seclimar, né, o IPH. Nós temos envolvimento de vários órgãos, né, até por questão de atuar na questão da valorização de pessoas também, tem participação das COSATs, tem a participação da Prograde, ProRest, né, Progesp, hoje... Só para te avisar que ela ainda não aparece, Gisele, em modo apresentação. A gente vê toda a área de trabalho do PowerPoint, daí o slide fica pequenininho, sabe? Para mim está normal. Vou tentar compartilhar novamente. E aí vocês me dizem se está ok agora. Ela aparece na tela, mas você tem que clicar ali naquele bannerzinho de apresentação, né? Lá no canto inferior direito. A Gisele clicou pelo que a gente viu ali. Ele está em PDF ou está em PowerPoint? É que ele está dentro do PowerPoint, talvez tenha que salvar como PDF e abrir o PDF, daí talvez não dê... Deu certo? Não. Vou salvar aqui como PDF, então. Estranho, ontem eu fiz um teste e deu bem certinho. Às vezes é o jeito que você compartilha a tela também, na hora que você pede para compartilhar tudo. Nossa, eu faço isso todo dia. Estranho. Tá, mas já providencio. Só para avisar, né? Porque senão fica pequenininho, menor para o pessoal enxergar, né? Uhum. Sem problemas. Desculpem os problemas técnicos. Compartilhei por PDF, vamos ver se agora tá ok.
Acho que se der, não sei se você já botou ele como apresentação na tela, ou Ctrl L, usar algum atalho para ele ficar tela cheia. Coloquei. Ele também não tá tela cheia. O tela cheia cada um faz no seu. O modo de apresentação era a Gisele. Não, assim, eu digo modo apresentação. Agora ele tá modo apresentação. Tá ok aí para vocês, Sim. gente? Sim? Sim, agora ele tá como apresentação. Então tá. Pelo menos para mim. Coloquei aqui o arquivo em PDF. Ver se eu só consigo aumentar um pouquinho mais o zoom. Essa aqui, então, é um esquema, um fluxograma aí que a gente sintetiza a questão da gestão ambiental atualmente na instituição que eu estava falando, onde eu fiz questão de enfatizar aí toda a participação dos intervenientes, né? Além daqueles que têm foco especialmente na atuação operacional, digamos assim, da questão ambiental, né? E onde que o Demalik está inserido nessa história toda? Eu queria apresentar um histórico do Demalik, porque apesar de existir há algum tempo, não é de conhecimento de toda a universidade, especialmente dos alunos, quando a gente conversa, as pessoas não sabem, até mesmo professores também não sabem da existência, né? O Demalik existe, onde que fica, o que é essa sigla, né? E aqui, só para contextualizar, eu fiz um levantamento assim, das portarias que a gente teve na universidade, mostrando ali que surgiu, na verdade, em 2010, com a criação do setor de licenciamento e fiscalização ambiental, né, em outubro de 2010. Em 2011, ele foi segmentado desse LFA, que fazia parte da DP Obras, que hoje é a Suinfra, e foi criado esse departamento específico para a questão ambiental, porque antigamente ele também era focado na fiscalização de obras, né? Então, aí passou-se a ser intitulado DFLA em 2011. Em 2012, ele deixou de ser DFLA e passou a ser chamado pela primeira vez de Demalik, né, que é Departamento de Meio Ambiente e Licenciamento. Em 2016, ele passa a ser administrado aí pela bióloga Juliane Borba Minotto, né? Até 2016 era pela agrônoma Andréa Logécio. Em 2018, o órgão passa a ser gerido pela Ruane Fernando de Magalhães, e a partir de julho, ali de 2019, eu assumo a direção do departamento, né? Então, assim, tem praticamente 9 anos aí de existência esse órgão que 9 anos não, na verdade 11 anos, esse órgão que a gente está tratando hoje, né? O que faz, né? Qual que é a atuação aí do Demalik? Ele é responsável hoje pela tramitação e aprovação dos licenciamentos ambientais dentro da universidade, isso tanto para obras quanto qualquer outra atividade existente, como manejo de fauna, manejo de flora, né? Tudo que precisa de algum tipo de autorização e licenciamento junto a órgãos ambientais externos, como o IBAMA, quando é preciso licenciamentos nacionais, como a questão de proteção radiológica, né? O CENEM, que faz essa gestão, a questão do transporte de madeira, quando a gente faz compra de madeira, tanto para as obras quanto para a questão do mobiliário da universidade, a gente precisa de certificação. Então, a gente tem licenças junto ao IBAMA. A FEPAM, né, no caso do Campus do Vale, é o grande fiscalizador por conta tá situado ali na fronteira com Viamão. Então, ali está no guarda-chuva da FEPAM. E a SMAN, no caso dos campi que estão localizados no centro, saúde, e as SMANs dos municípios que não são necessariamente Porto Alegre, né? No caso de Imbé, Tramandaí, Eldorado, recentemente Farroupilha e Gravataí. O Demalik também acompanha diretrizes de sustentabilidade, no caso da elaboração de termos de referência na universidade para compras de materiais, contratações de serviços mais sustentáveis, né? Atua na gestão, não só na questão de obter as licenças, né? Mas na gestão, na questão operacional também do manejo de fauna e flora, claro, com apoio dos fiscais que estão alocados aí nas prefeituras universitárias, na universidade,
né? Controle de pragas e vetores, onde as unidades são responsáveis por fazer o acionamento desses serviços, né? E aí as prefeituras encaminham os seus termos de início de serviço para que o DEMALIC possa fazer a gestão. Todos os resíduos dentro da universidade, sejam perigosos ou não, planejamento de projetos de edificações sustentáveis. Atualmente a gente está dando bastante enfoque à questão das centrais de resíduos, a questão das áreas de recuperação degradadas que temos na universidade, né, a recuperar. Alimentamos vários sistemas, especialmente depois da pandemia, né, muitos dos órgãos públicos criaram sistemas ou aprimoraram seus sistemas para que não se manuseie e manipule mais papel, né, nos órgãos. Então, todos os processos junto a esses órgãos hoje se dão através de sistema, na maioria deles, pelo menos, né? Então, esses aqui são alguns que a gente tem o dever de alimentar, né? O CIOT, o CTF, o AIDEBAMA, o MTR da FEPAM, o SIGELO, o SGR, o Sistema 156. A gente gerencia também um convênio que temos junto ao DMLU e representamos hoje a URGS no Grupo Interinstitucional de Cooperação Socioambiental que existe no estado do Rio Grande do Sul, com representantes de vários órgãos, como o Ministério Público, TCE, TCU, né, com esse enfoque de disseminar ações socioambientais no estado. Qual a dimensão da equipe do DEMALIC, né? Então, pasmem, apesar de toda essa atividade, a gente tem uma equipe bastante reduzida, somos 5 na equipe, onde eu sou engenheira civil, faço a gestão do departamento, mas também atuo na elaboração de alguns outros documentos que são de minha expertise, como laudos prediais na universidade, faço parte de alguns grupos de trabalho, atualmente da recuperação da barragem Mãe d'Água, regularização de produtos químicos, implementação da política A3P, né, e alimento alguns sistemas. O Bruno, engenheiro agrônomo, a Eveline, engenheira ambiental, a Kerushi, biólogo, e o Rafael Loscheiter, também engenheiro agrônomo, né? Todos eles, cada um atuando dentro da sua área de expertise, especialmente nas gestões de contrato. Cada um deles é responsável também por alimentar alguns sistemas e fazer também a questão da elaboração de laudos, né, na sua área de especialidade. A gente segmenta, né, a questão da gestão e fiscalização de contratos em seis grandes áreas, digamos assim. Então, dos resíduos sólidos, embora a gente, né, fale assim, os resíduos, não é exatamente um trabalho pequeno, né, porque a gente tem uma classificação muito grande de resíduos. Então, para cada tipo de resíduo há um contrato, no mínimo um contrato. Na verdade, por conta da pandemia, nas últimas licitações que nós tivemos, por exemplo, para que fosse viável a participação de mais empresas, né, a gente teve que dividir um contrato para mais de uma região. Então, o que antes era um único contrato para fazer gestão de resíduos recicláveis ou não recicláveis dentro da universidade, hoje são 2 para cada um, 2 contratos para cada um, um só para a região do litoral e outro para cá e para as outras unidades isoladas, né? Então, os orgânicos, os ambulatoriais, construção civil, a gente tem 4 contratos só para construção civil, para vocês terem uma ideia. Lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias, vidros, esses 3 últimos sob demanda, né? A gente faz quando acumula uma certa quantidade. Efluentes, atuamos na ação da questão da motivação, principalmente, né, dos projetos de esgoto pluvial e cloacal nas reformas, e atualmente está sendo construída na universidade, né, toda a rede de esgoto. As pessoas não estão circulando tanto pelo vale, mas assim, se optou por começar uma obra, inclusive é a maior obra de saneamento básico já feita na universidade, né? A ligação da rede ali do anel viário, colégio de aplicação, à rede do DEMAI, né? Ela recém foi concluída. A própria a ERCA ela é desativada, no entanto, pela existência da barragem Mãe d'Água, ela nos dá uma série de demandas junto aos órgãos ambientais, como Defesa Civil, FEPAM. Inclusive, a gente está atuando nessas
obrigações aí que os órgãos estão nos solicitando, né, para poder regularizar a questão da barragem Mãe d'Água. A ET no campus Litoral Norte também. A respeito de água, cuidamos da questão dos açudes, reservatórios de água, poços, a própria barragem em si e outros cursos d'água que passam ali pelas os nossos territórios, né, da universidade, especialmente com a mudança de legislação, aí exigências de outorgas, né, autorizações aí pelo Departamento de Recursos Hídricos do Estado, da Secretaria do município, né, solicita, então, outorga para fazer qualquer tipo de uso de água. Então, para todos esses aí, a gente fica atento aí nos nossos campi, onde que há esse tipo de fonte de água e de uso dessa fonte de água para ver a questão da sua regularização aí junto ao DRH, e o sistema que a gente usa é o CIOT. Flora, podas, plantio, remoção, transplantes, né? A questão da vegetação. Fauna, temos o monitoramento dos focos de Aedes aegypti e a alimentação das manutenções que são feitas nas caixas d'água ou qualquer foco que a gente identifique que pode ser um possível foco de mosquito, a gente registra a ocorrência e a ação tomada no sistema Sigelo, né? Fauna sinantrópica, abelhas, vespas, pombos, morcegos, escorpião, esse sob demanda, normalmente as unidades encaminham a sua solicitação à Suinfra, e aí as prefeituras pertinentes, né, ao local acionam as atas vigentes, e o DEMALIC faz a gestão aí desses contratos. Manejo de fauna silvestre também. Manejo de fauna silvestre, a gente tem parceria aí com o CERAM, lá no Seclimar, e do Preservas, que são os dois órgãos dentro da universidade que hoje têm autorização para fazer manejo de fauna silvestre. Possuímos a autorização, nesse caso o nome é um nome um pouquinho diferente, se chama AUTUFS, a autorização aí para poder se realizar esse manejo de fauna silvestre, só esses dois órgãos possuem, então a gente fica ali acompanhando se está sendo atendida as condicionantes expressas nessas licenças. Segurança ambiental relativa à biossegurança e à gestão ambiental de risco químico, biológico, radioativo. Atualmente estamos atuando aí num grupo de trabalho para tentar regularizar a questão dos produtos químicos que são controlados pelo Exército e pela Polícia Federal, né? Teve uma mudança recente de legislação, onde hoje se obriga essa questão do controle de alguns produtos químicos, tanto pelo Exército quanto pela Polícia Federal. Então, a gente está trabalhando com isso em conjunto, ali com um grupo bem grande de pessoas dentro da universidade para fazer com que a gente implemente essas exigências legais atuais. Além, né, claro, dos licenciamentos ambientais, todo o processo de criação das licenças, né, de solicitação das licenças junto ao órgão, como depois a consequente necessidade de supervisão ambiental que implica, né, elaboração de pareceres técnicos, termos de referência para todas as licitações que a gente está envolvido, e algumas elaborações de projeto ou mesmo elaboração de TR para a contratação de empresas que farão esses projetos que têm correlação aí ambiental. Então, alguns sistemas, só para vocês terem uma ideia, a gente tem hoje tem muito sistema, e tudo que é realizado na universidade hoje de forma transparente junto a esses órgãos fiscalizadores. Então, a gente tem como obter ter essa vantagem, né, o fato da criação dos sistemas, de tornar todas as ações mais transparentes. E eu visto essa bandeira, que é importante a questão da transparência da informação, para que a gente tenha mais noção, né, realmente do que a gente precisa fazer, do que a gente está fazendo, né, do que a gente precisa aprimorar, melhorar, né. Então, esses aí são alguns dos sistemas, só para vocês terem uma ideia, né, todas as questões de aquisição de madeira, a gente tem que fazer o registro. Antes de fazer o transporte, de fazer a compra, a gente já tem que estar cadastrado previamente aí no sistema, no CTF, né?
do IBAMA, né, para gerar o documento de origem florestal. Então, nada entra na universidade sem esse DOF. O AIDA para questões que envolvam atividades potencialmente poluidoras, que é o caso da universidade pelo seu grande porte, né? A questão do sistema de outorga de água do Rio Grande do Sul, que é o CIOT que eu mencionei ali para o caso dos poços, açudes, barragem, né? E a pergunta que muitas vezes a gente recebe, né? A URGS possui licença ambiental? Sim, a URGS possui, né? No campus do Vale, a licença de operação vigente, a 3904, que foi renovada, né, em 2019. Atualmente, eu estou como supervisora ambiental junto com a Camila Simonetti, que é a nossa vice-superintendente de projetos e obras atualmente. No campus Barro Vermelho, temos a licença de operação 064 de 2016, que ela recém foi renovada, a gente está no aguardo da nova numeração. A do campus Litoral também, estamos em fase aguardando por conta da pandemia, né? Essas duas aí tá tendo uma demorinha aí das próprias SMANs para a gente receber a nova numeração com a nova validade. A licença de operação do Seclimar, a gente, embora ainda não a tenha, né? Tem fases que precedem a obtenção da licença de operação em si, como, por exemplo, a própria regularização do terreno, né? Então, no caso do Seclimar, a gente está na fase de regularização do terreno junto à SPU, né, para ver a questão do patrimônio, até onde são os limites pertencentes à universidade. Então, aguardando somente isso para poder dar o start. Mesmo assim, vale ressaltar que qualquer do campus em si, as atividades ambientais pertinentes têm as suas autorizações e licenças particulares, né? Vai fazer qualquer manejo de vegetação, tem que ter a licença para o manejo da vegetação. Vai fazer qualquer manejo com fauna silvestre, tem a AUTUFES pertinente. Então, tem as AUTGERs para as manutenções e as AUTUFES para as questões da fauna silvestre, né? Campo Saúde, estamos na fase de regularização. Atualmente, a gente está em parceria com o Hospital de Clínicas para a elaboração do plano diretor, né, do Campo Saúde. Então, essa foi uma demanda que partiu do Ministério Público, no sentido de que fosse feito um plano diretor integrado. Então, eles pediram que não fosse feito de forma isolada pela URGS e Hospital de Clínicas, que como estão ocupando uma área comum, que esse trabalho fosse feito de forma conjunta. Então, isso está em andamento, essa atividade junto ao Hospital de Clínicas. O campus olímpico está em fase de andamento o estudo de viabilidade urbanística para só então fazer a solicitação. Então, primeiro tem que saber de que forma vai expandir a área, né, para poder viabilizar aí o começo do seu processo de licenciamento. Campus Centro, Campus Eldorado e Campus Farroupilha estão aí, então, na nossa fila para poder, porque, enfim, a gente tem esses outros que estão em andamento, como a universidade é um mundo, né, tudo requer tempo, mas que nem o que eu falei anteriormente, todas as ações ambientais relativas a esses campos que ainda não têm a licença operacional do próprio campus, elas são realizadas com licenças particulares, né? Tem a licença só para vegetação, licença só para fauna, a licença do material radioativo, licença para tudo, na verdade, né? A questão operacional dos prédios, né? Do PPCI. Então, tudo, embora não tenha do campus como um todo, cada nova obra, reforma ou demanda gera uma licença específica para aquela atividade. Vamos para as responsabilidades, então. Até aí tudo bem, pessoal? Não estou acompanhando, não estou conseguindo ver o chat. Espero que vocês estejam acompanhando direitinho. Então, vamos para as responsabilidades, né? O que as licenças ambientais nos implicam? Uma série de condicionantes, que são, assim, os nossos deveres, né? Nossas responsabilidades. Vale ressaltar que o maior campus da URGS é o campus do Vale, e atualmente o que mais nos dá condicionantes ambientais, assim, o que mais a gente é cobrado aí pela FEPAM.
E aí eu gostaria de deixar salientado uma questão ali do Campos do Vale, né, que é muito importante que as pessoas tenham ciência, né? Eu fiz questão de dar um recorte aqui no artigo 24 da Portaria 65 da FEPAM de 2008, que se a URGS tiver qualquer outra infração nesse órgão ambiental, será incidido um agravante, que prevê, no caso de reincidência específica ou genérica, a multa a ser imposta pela prática de nova infração terá seu valor aumentado ao triplo e ao dobro, respectivamente, do cálculo estabelecido. Ou seja, implicará prejuízos aos cofres públicos, né? Por que eu fiz questão de dizer isso, né? A URGS já teve uma auto de infração junto ao órgão, né, o que já, inclusive, pagou e tudo mais. Então, a gente está numa fase que, se tiver mais um novo auto de infração, esse novo auto de infração, o valor dele não vai ser o valor dele em si, vai ser ele multiplicado por 2. E se tiver mais um outro auto de infração, dali em diante, sempre multiplicado por 3, por conta dessa portaria aí, né? Então, a gente tem todo um cuidado, por isso que dentro da universidade a gente está fazendo uma batalha muito grande ali com a Suinfra para que tornar ciente as pessoas e as unidades e todos os envolvidos das responsabilidades que todo mundo tem, né? Porque, na verdade, é o nome da URGS, não é o nome do professor, o nome do aluno na sua pesquisa, né? Que vai manchado, vai também, né? Vai também, mas o nome da URGS acaba sendo muito mais prejudicado por conta disso, porque aí os valores dos autos de infração ficam sempre multiplicados, né? Então, isso é muito, muito importante, então vale a pena frisar. Outra coisa a respeito das responsabilidades, fiz questão de também trazer dois pensadores aí. Eles trabalham na área de águas, mas eu achei bem pertinente assim para esse nosso bate-papo de hoje. E é a questão, o Pacheco et al., ele fala que as instituições de ensino superior, em razão da variedade e complexidade de suas atividades, têm potencial de gerar impactos ambientais semelhantes às cidades de pequeno porte. Isso é muito, muito pertinente, né? Eu lembro de uma vez, não me recordo exatamente qual foi a unidade, a pró-reitoria que citou em um dos eventos, né, que o que a URGS consome de recursos financeiros, mesmo falando em recursos financeiros agora, só se fosse uma cidade do Rio Grande do Sul, só perderia para Caxias do Sul. Então, realmente, né, equivale a cidades. E não sei nem se de pequeno porte, no caso da URGS, né, um médio porte, digamos assim. E, por outro lado, né, essas instituições de ensino são responsáveis tanto pela formação profissional como pela formação de opinião e de cidadania, possuindo relevante papel no incentivo de ações positivas voltadas para a sociedade. Então, a adoção de medidas que demonstrem responsabilidade socioambiental, ainda que isoladas, colabora para o desenvolvimento sustentável da sociedade a qual está inserida. Então, Gama falou isso, complementando, né? Pô, apesar de ter gerar todo esse impacto ambiental, a gente tem formas e mecanismos para poder minimizar o máximo que a gente puder, né? E aí, vamos atrás dessas formas de minimizar. Então, por conta dessa responsabilidade intensa, esse ano, em maio de 2021, o Ministério do Meio Ambiente, né, enviou um ofício à URGS perguntando se havia interesse da instituição em renovar a sua adesão a um programa conhecido como Agenda Ambiental na Administração Pública, que eu imagino que a maioria de vocês não saiba do que se trata, né? Na verdade, esse programa ele foi premiado pela ONU, né, pela iniciativa de tentar tornar os órgãos públicos brasileiros cada vez mais sustentáveis. E aí esse programa A3P, ele é estruturado basicamente em 5 R's, né? O repensar, reduzir, reaproveitar, reciclar e recusar o consumo de produtos que gerem impactos socioambientais negativos. E ele tem 6 eixos, 6 grandes eixos, assim, temáticos prioritários, que motivar aí esses órgãos públicos a fazer uso racional dos recursos naturais e bens públicos, gestão adequada dos resíduos gerados, promover qualidade de vida no ambiente de trabalho, melhorar, né, as compras públicas, tornando elas mais sustentáveis e as construções também, e sensibilizar a capacitação dos servidores.
esse é o foco do Ministério do Meio Ambiente através dessa Agenda 3P, né? Só que eu gostaria de ressaltar que não é só o Ministério do Meio Ambiente que vem com esse esforço de tornar os órgãos públicos mais sustentáveis. No caso, a universidade como o IES, está vinculada ao MEC, né, o Ministério da Educação, também há uma exigência. No caso do MEC, no caso do Ministério do Meio Ambiente, há uma recomendação por aderir à 3P. No caso do MEC, não é uma recomendação, é uma obrigação de todas as universidades têm o dever, ali desde 2015, de possuir um plano de logística sustentável nesses órgãos, né? Então, a 3P, ela também pede, ela sugere, né, o PLS, e o MEC exige o PLS. Então, hoje a gente é obrigado, no fim das contas, a ter um plano de logística sustentável, que eu falo que não é uma obrigação, na verdade, é meio que natural, né? Se a gente está usando recursos, como eu fiz questão de enfatizar, se a gente tem um grande potencial de gerar impacto ambiental, é óbvio que, né, grandes poderes requerem grandes responsabilidades, né? Como lá no filme do Homem-Aranha retrata, né? Então, isso é fato. Então, já é uma consequência. E aí a gente está, nesse momento, só para atualizar vocês, estamos com um grupo de trabalho. A URGS já possui, ali desde 2016, um plano de logística sustentável vigente. Depois eu coloco ali no bate-papo o link para vocês. Mas estamos no momento de fazer a atualização, então tem um grupo de trabalho do qual eu faço parte também, que é exatamente o enfoque, é implementar a Agenda 3P e começando pela atualização aí do plano de logística sustentável, que hoje está em revisão. Outra ação é tomada pensando nessas questões, né, especialmente motivada pela questão dos autos de infração, para evitar ali mais ocorrências no Campos do Vale. A Suinfra, então, em 2019, formalizou uma circular 004, que ela foi encaminhada a todas as direções de todas as unidades acadêmicas na época e solicitada ampla divulgação, né? A gente fez reunião ali em 2019 com todos os diretores na Suinfra e sempre que tinha uma reunião sobre um determinado assunto, a gente sempre fazia questão, olha, a circular 004 está em vigor e ela precisa de ampla divulgação. E, além de, né, aproveitar as reuniões presenciais, a gente também fez esse encaminhamento dessa circular via processo SEI para todas as direções, solicitando essa divulgação. Infelizmente, a gente percebeu, né, que eu não sei se por conta das vezes das mudanças das direções, das unidades, essa disseminação, né, essa publicização dentro das próprias unidades não foi tão forte. Essa divulgação a gente viu que não, embora a gente tenha solicitado formalmente ali via SEI o apoio das direções, a gente percebeu que às vezes fala com as unidades, às vezes desconhecem ainda, né? Então, a gente também disponibilizou no próprio site da Suinfra essa circular. Na verdade, essa circular, ela fala o óbvio, né? Ela orienta a comunidade que, olha, antes de fazer qualquer ação que tenha impacto socioambiental, comunique a Suinfra para ela poder fazer a avaliação do que é preciso fazer antes que seja feito algo errado, né? Então, tudo que é relativo vou querer fazer uma reforma, vou querer fazer uma obra nova, e antes de sair, né, fazendo os puxadinhos ou usando área que de repente até uma área de proteção permanente, encaminha para a Suinfra, demanda para a Suinfra fazer o encaminhamento aí para os seus técnicos pertinentes aí na verificação do que é preciso fazer antes, né? A gestão de resíduos sólidos, manejo de vegetação e fauna, produtos perigosos, e também focado na preservação e conservação ambiental. Então, uma circular aí, ela fala o óbvio, mas ela oficializa, né? Que, olha, hoje a regra é essa. Antes de fazer qualquer coisa, encaminha para avaliação ambiental. O que é possível melhorar agora que o foco, a gente está focado assim na parceria com os alunos e professores que orientam os alunos, né? Da onde surgiu essa ideia, né? Surgiu de duas frentes, na verdade, por conta dessa atualização do plano de logística sustentável. 3, né? Por conta da atualização do plano de logística sustentável, que a gente tem
como propor como uma doação, melhorar essas ações de extensão, tornando elas mais sustentáveis também. A questão das condicionantes ambientais que temos nas nossas licenças e, mais atualmente, essa disposição que tem aí no Plano Nacional de Educação, né, para todas as instituições de ensino superior brasileiras, que veio com a resolução número 7, de 18 de dezembro de 2018, que obriga, né, que todas as universidades vão ter que destinar pelo menos 10% de sua carga horária para os cursos de extensão, para programas e projetos de extensão universitária. Então, a gente tem que estar atento. Se aumentou essa carga horária mínima exigida para projetos de extensão, então é meio que óbvio que vai surgir cada vez mais projetos de extensão e muitos deles com sombreamento com as questões socioambientais, né? Então, a gente tem que ficar um pouco alerta, né? E aí, o que é possível melhorar? Aí aqui vai, né, já indo aqui para o fim da minha explanação, né, a gente levantando assim, algumas habilidades. O que falta na universidade que, de repente, projetos de extensão podem vir ao encontro, né, melhorando, ajudando, auxiliando, né, a universidade a melhorar o que a gente tem, né? Então, por exemplo, se a gente tem córregos e tem rios que passam pelas nossas propriedades e a gente tem fronteiras com áreas urbanas que não tem um saneamento básico adequado, não tem coleta de lixo de forma adequada. Então, será que é possível criar projetos de ecobarreiras? Quem sabe essas ideias iniciais surjam aí em algum projeto de extensão, né? Levantamentos topográficos, às vezes, né, nas próprias disciplinas, né, querer fazer... A gente tem algumas parcerias eventuais aí com o pessoal, especialmente do IGEL, né? Recentemente a gente fez a parceria com os próprios professores, mas tinha professores, alunos, né, envolvidos ali no levantamento topográfico para regularização do Seclimar, por exemplo. Mas quantas áreas a URGS tem, né, que são possíveis de fazer levantamentos topográficos? Embora a gente já tenha, né, um grande mapeamento contratado, mas isso é válido para a questão do aprendizado do próprio aluno, né? Iniciativas de educação ambiental, muito, muito importante, especialmente ali junto à fronteira, né, Porto Alegre, Viamão, ali onde a gente vê uma carência muito grande, até a própria AGA, né, conversando com o Marcelo, que fazia parte aí da AGA, ele falava que tinha muitas ações, né, que eles promoviam para a iniciativa de educação ambiental ali junto a Viamão. Então, vamos dar continuidade, quem sabe contar com a parceria desses projetos de extensão para iniciativas das mais diversas naturezas nesse sentido, né? Eu exemplifiquei Viamão, né, que é um caso, assim, bem tenso, né, mas quantas outras, né? O Morro Santana, educação ambiental no Morro... ai, meu Deus, como é que é o nome daquele outro morro? Que tem ali do outro lado da Bento, aqui eu acabei de esquecer o nome, mas, enfim, temos muitas oportunidades ali por Tramandaí, né? Projetos relacionados à compostagem, iniciativas de recuperação de áreas degradadas. Então, fazer mapeamento. Onde que a URGS tem áreas degradadas? Vamos fazer projetinhos de extensão para ver o que é possível melhorar. Elaboração de laudos, de planos de ação de emergência, né? Será que todos os prédios da URGS ou tudo que a URGS tem precisa de planos de ação de emergência? Quem sabe, né, lá surgem projetos de extensão que possam, né, dando sugestões. Claro, gente, que quando a gente fala de laudos, esses documentos que são mais técnicos sempre precisam, né, de ARTs associadas a elas, né? Mas eu estou falando aqui na parte de extensão, mais como uma atividade de aprendizado e de interação da comunidade aí com o que a gente tem de patrimônio, né? Não que esse documento vá ser o apresentado oficialmente para os órgãos, mas pode servir de base para a elaboração, né, do documento oficial. Produção de cartazes informativos socioambientais, das mais diversas naturezas, produção de mudas em acordo com o plano diretor de arborização da universidade, desenvolvimento de softwares de gestão de manutenção, software de controle ambiental, software de análise de risco, inclusive já tem um projeto em andamento, acho que de extensão, né, junto ali com a Escola de Engenharia, na área de segurança.
Então, essas aqui são algumas sugestões que eu lancei ao ar aqui, né? Lembrando que, por conta da nossa circular, todos esses projetos de extensão, hoje a gente tá batalhando aí com a ProRest, que se tiver uma interface ambiental, tem que antes passar ali para avaliação da sua infra para ver se não tem alguma condicionante ali que deve ser atendida para poder tornar viável aí a execução do projeto de extensão. Outra coisa que eu jogo aqui para se pensar, né? O que você pode fazer? Tá bom, não tem o meu trabalho, não tem nada a ver com a área ambiental. Será se não tem mesmo? Né? Eu tô lá fazendo um robô e aquelas peças que você adquire para fazer o robô, você vai atrás da procedência dela, né? Você olha qual o quanto que consome de energia para produzir aquelas peças, ou depois que tu descarta, né? Tu tem pensado como que está sendo feito o descarte dessas peças? Quando você faz o corte lá, sei lá, vou trabalhar com modelagem, vou fazer moldes para, sei lá, embalagens. Será se a forma que você está fazendo o seu projeto de recortar o papelão lá para fazer a embalagem está sendo a forma mais otimizada que utilize menor quantidade de recursos naturais para poder fazer aquela embalagem? Será que não teria outra forma de cortar que minimizaria o consumo de papel? Né? Então, assim, por mais que às vezes a gente ache, mas o meu projeto não tem nada a ver com isso, não vale só para projeto de extensão, né? Vale para mestrado, doutorado, para qualquer tipo de trabalho envolvido em andamento na universidade, trabalho TCC. Fica a reflexão, o que você pode fazer para minimizar o impacto ambiental de sua pesquisa, né? Eu acho que está na hora da gente vestir a nossa responsabilidade, né? Por isso que eu fiz questão de introduzir apresentando todas as responsabilidades que a URGS tem, mas situar cada um de vocês no papel que vocês também têm para poder fazer essa universidade ser mais sustentável. Né? Então, o que você pode fazer dentro da sua pesquisa, seja ela de extensão, seja ela de ensino, né? Graduação, pós-graduação, para minimizar esse impacto. E só para fechar aqui minha fala, né, para também poder ver os questionamentos de vocês de repente, desde o ano 2000, então, a URGS já vem desenvolvendo esse conjunto de ações com compromisso sustentável, e aí somado a esse histórico esforço, esse histórico de esforços aí para a implementação da sustentabilidade e gestão ambiental, o DEMALIC vem a somar. Então, temos a intenção, aqui fica meu compromisso, de dar cada vez mais publicidade aos dados técnicos e condições ambientais da universidade, de oportunizar a discussão de temas ambientais relevantes. Então, recentemente, já está com uns 3, 4 anos que a gente já apresenta trabalhos aí no salão de extensão, né? Fazemos alguns eventos, a semana do meio ambiente da universidade, a semana de segurança da sua infra, algumas ações já estão sendo encaminhadas nesse sentido, né? E a gente tem a intenção de que sejam eventos anuais, por exemplo, esses eventos das semanas do meio ambiente, que é uma coisa muito importante, as capacitações e treinamentos. A gente pretende cada vez mais dar visibilidade, né? E em prol dessa universidade cada vez mais alinhada com esses novos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis propostos aí pela ONU. Então, muito obrigada, gente. Assim, em termos do que eu tinha a apresentar, basicamente era isso. Esse aqui é o contato do e-mail do DEMALIC, para quaisquer outras dúvidas, mas agora eu vou abrir aqui, quem quiser fazer algum tipo de colocação ou pergunta, estou à disposição. Pode ligar o microfone, quem quiser fazer algum tipo de questionamento, sugestão. Vocês estão me escutando?
Sim. Ai, que bom. Então, posso falar, então? Já Claro, que não tem ninguém inscrito. Bom, claro. primeiro, parabéns, Gisele, pelo trabalho, né? Todo esse trabalho ambiental, né? Numa universidade do tamanho da URGS, é um trabalho muito complicado, né? Deixa eu botar minha imagem aí, porque eu acho terrível que a gente fica falando e não aparece a cara. Ah, agradeço. Pode não ser das melhores, mas sempre é uma cara, né? Você já falou, a gente deu início no trabalho, né? E sempre, isso aí não entendo que eu vou falar como crítica, como contribuição, por favor, né? Sempre cada pessoa tem o seu toque, a sua maneira de fazer, e também não é, às vezes, a gente sabe que não são coisas da pessoa, mas sim de gestão, né? A gestão determina determinadas coisas, eu acho que se a gente mantivesse um órgão de gestão ambiental, acho que a gente começa a se aprofundar nesses assuntos, né? Eu, desde 2000, ou seja, já fazem 21 anos que eu trabalho com ferramentas de gestão aqui no Rio Grande do Sul. Era o PGQP, infelizmente parece que não está mais ativo. Tinha também, foi desativado. Isso é uma coisa que para quem gosta de trabalhar com gestão, é lamentável. O GES Pública, que era do Ministério do Planejamento, né, foi simplesmente desativado também por um decreto, né, do Temer, se não me engano ainda, né? Então a gente vê a gestão pública sendo diminuída na sua importância, né? Mas o conceito de gestão é bem claro pela 9001, pela 14001, e eu lembro que a gente já fez uma vez um debate, a gente tem uma lista, acho que ainda está ativa lá, só está meio paradinha, de gestores ambientais das universidades públicas federais, né? E o debate era onde é que fica o órgão de gestão ambiental. E a minha resposta foi: fica aonde as pessoas de boa vontade querem que fique, e aí funciona. Não adianta estar no gabinete do reitor, não adianta estar aqui ou lá, né? Onde Se não seja tiver atuante, né, hoje esteja atuante. Mas a minha visão, né, objetivamente, e eu acho que foi uma das coisas que a gente tentou melhorar ao separar 100% a parte operacional da parte de gestão, quando foi transformada a CGA em AGA, né, a ideia por detrás era essa: tem que ter um órgão de gestão e tem que a operação ser feita por quem faz a operação. Para quem lê a 14.001, pelo menos a minha leitura, ela fortalece essa visão, né? Quando o gestor passa a operar, ele se atrapalha. E quando o operador passa a gestar, também tem uma certa atrapalhação, né? Porque são funções, né, organizacionais um pouco diferentes, e a harmonia entre os dois, imprescindível, né? Mas eu acho que é interessante, seria interessante, né? Hoje a atual administração entendeu por não manter, né? Mas acho que seria interessante duas. Tanto é que tem não sei se o nome ainda é Proplan, né? Que cuida do orçamento, e tem a Suinfra que gasta o orçamento. Não é o mesmo órgão, né? Poderíamos botar os dois na mesma casinha, lá, né? Então, é só uma análise inicial. Um outro detalhe até, que a gente tem que cuidar com as estatísticas. Essa questão que tu fez ali, uma comparação boa com Caxias do Sul, né? Mas aí tem que pegar qual é o orçamento da URGS. Eu acho que a gente gasta pouco. pouquíssimo, como é nossa. Não, ali eu, que nem eu citei, foi um evento que eu fui que alguém colocou isso, né? Olha, e era um foco específico, acho que se eu não consumo, era o consumo de energia que estava falando. Ou era o consumo de energia ou era o consumo de água, algo assim. E aí comparava, né? Nossa, e olha como a quem nós estamos na universidade. A gente tem uma fila. Se tu fala com qualquer gestor dentro da universidade, eles dizem: olha, e eu tenho minha fila aqui, ó, de obras para fazer, eu tenho minha fila de manutenção, eu tenho minha fila. Todo mundo tem uma fila. Uhum. Imagina se essas filas estivessem andando com a velocidade que todo mundo deseja, né? Isso é porque a gente está consumindo pensando aquilo que põe em risco a vida das pessoas, aquilo que põe em risco ao patrimônio. Hoje o que está sendo feito é isso, né? E às vezes nem isso, nem isso. Um dado complementar naquele comentário que tu fez, que tu assistiu numa palestra ali, de comparar os nossos gastos com a cidade de Caxias. A URGS, historicamente, eu não sei agora com os últimos cortes que aconteceram, pode ser que tenha mudado, mas a URGS é o terceiro maior orçamento do estado do Rio Grande do Sul.
É o Estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura de Porto Alegre e a URGS seria o terceiro orçamento. Isso é um dado histórico, pode ser que tenha mudado. E Caxias do Sul deve vir bem lá atrás, né? Ou seja, né, se o nosso orçamento... É lógico, tem característica completamente diferente. Um orçamento da URGS é lógico, nós temos uma despesa de pessoal, nosso forte é, né, ter pessoal qualificado, né? Então nosso grande gasto é despesa de pessoal, né? Mas também as outras partes de obras, de manutenção, isso aí tá muito aquém, né? Então, se a gente comparar com ser o terceiro orçamento do Estado, com essa característica, né? Nós temos o último dado que eu tinha levantado era em torno, mas me fugiu o nome da colega lá da química lá que faz a Grace, né? Parece que era 350 laboratórios que produzem resíduos químicos. Cidade nenhum, né? Eu duvido que Caxias tenha 350 laboratórios, né? Nós temos mais de 50 laboratórios que trabalham com materiais radiativos e tinha 150, 200 com materiais biológicos, né? Então, características diferentes, tem que ser analisado diferente, mas são cifras que dá para fazer algum parâmetrozinho ali. Até fazendo um gancho com essa tua fala, professor Darcy, a questão da proposição assim, desse evento, quando a gente estava pensando, né? Na verdade, a ideia é que a gente tenha eventos dessa natureza com várias frentes, né? Esse aqui é o segundo que a gente, né, pensou que é focar na extensão, porque a gente está enxergando cada vez mais, mostrei para vocês, né, toda essa questão da demanda ambiental que está vindo pelas novas leis, né, e essas, de 2019 para cá, teve 4 grandes leis aí que estão vindo de encontro. Olha, vocês têm que se regular, vocês têm que se posicionar aí na questão da sustentabilidade, né? E, tipo, não é mais recomendação, que nem eu falei, né? Agora tá vindo, assim, como obrigação. Provem pra gente o que vocês estão fazendo, quais são as evidências do que vocês estão fazendo, né? E aí a gente tá correndo contra o tempo para levantar tudo isso. E aí, na contramão, tá o corte dos recursos, né? Aí veio semana passada, né? De novo, mais uma notícia que vai ter um novo corte aí, né? Pro próximo ano. A gente já vai ter menos do que a gente teve esse ano. Então, mais um novo corte. Então, o que a gente pode fazer com o que a gente tem? Já que a perspectiva é cada vez diminuir mais, né? Então, o que a gente pode usar a nosso favor com o que a gente tem? Já que o foco da universidade é ensino, pesquisa e extensão, então, de que forma o ensino pode nos auxiliar em minimizar custos? De que forma a pesquisa pode nos auxiliar em minimizar custos? De que forma a extensão pode nos auxiliar em minimizar custos, né? Então, quando eu apresentei aquele penúltimo slide ali com as possíveis sugestões, né? Ali foi o que eu lancei, né? Do que eu enxergo hoje que a gente precisa, né? Mas, claro, tem quantas outras opções aí que as pessoas podem nos ajudar. Mas, por exemplo, concurso, a gente não tem mais perspectiva muito de concurso dentro da universidade, né? E aí, olha, para toda essa gestão ambiental, nós temos 5 pessoas dentro, né? E você viu, a água foi cortada. Quantos órgãos foram cortados dentro da universidade pela falta de redução de pessoas? Aí, o que a gente está fazendo, né? Tentando fazer parcerias com as unidades, com seus técnicos que tem para poder diminuir alguns custos, né, de contratação. Então, por exemplo, hoje, por exemplo, o Nori, né, que eu fiz parte ali da experiência, alguns prédios históricos que a gente precisa fazer manutenção predial, né? E antes da manutenção, a gente precisa fazer um levantamento prévio do que tem de manifestação patológica, por exemplo. Na turma de pós-graduação, sempre os professores vêm consultar a sua infra. Olha, que prédio vocês acham que é que vale a gente fazer um laudo de inspeção predial? E aí, na turma da pós-graduação, se faz, né, um estudo de algum prédio existente. Isso é muito legal, porque a gente minimiza um gasto que a gente teria de contratar uma empresa só para fazer o levantamento dos problemas, né? Turmas, outro exemplo da engenharia, turmas do trabalho de proteção contra incêndio, né, das disciplinas de PPCI que fazem, levantamentos nos próprios prédios da URGS do que é possível melhorar. Isso já minimiza um tempo enorme de estudo que as nossas equipes técnicas, que também são reduzidas para fazer projetos de proteção contra incêndio, fariam.
Por exemplo, lá no caso do Seclimar, que a gente precisava fazer o levantamento topográfico inteiro da área para poder regularizar o patrimônio da universidade junto à União, né? Junto à SPU. A gente contou com a parceria da equipe do IGEL. Não sei se o professor não conseguiu comparecer, mas, por exemplo, a gente conseguiu o apoio do IGEL. E era um professor coordenando, mas tinha extensionista, tinha aluno de graduação, tinha aluno de pós, né? Agora a gente está tendo uma parceria também com o LACOR, né? Por exemplo, a FEPAM obrigou a URGS a fazer uma análise mensal da qualidade da água da barragem Mãe d'Água. A gente faz um monitoramento mensal, né? E isso gera todo um custo. A gente está sem orçamento para isso. E então, que laboratórios temos na universidade que façam isso? Aí a gente fazendo levantamento, descobrimos que o LACOT tem pessoas credenciadas, inclusive, que treinam as pessoas que estão nas empresas fazendo, né? E aí, hoje a gente tem a parceria com o LACOT para fazer essas análises. Então, a gente está cada vez tendo que ver essas estratégias, onde que a gente pode solicitar apoio da própria comunidade, né? Porque, na verdade, os dois é um ganha-ganha, né? Quem está envolvido na pesquisa está ganhando e a própria universidade está evitando de gastar, né? Contratando fora. Então, assim, como a gente tem que trabalhar dentro do possível, é o que temos para hoje, né? Digamos assim, esse é o que temos para hoje. Nesse momento, a gente está, claro, o que a gente puder fazer para melhorar, a gente vai correndo atrás, né? Óbvio, a gente não vai ficar acomodado, né? Mas assim, até que as coisas mudem, o que a gente pode fazer agora, né? Então, é basicamente isso. Por isso que eu sou um pouquinho ainda, voltando à questão da gestão ambiental, né? Nós começamos a gestão ambiental com um grupo interdisciplinar de gestão ambiental, coordenado pelo professor... o primeiro coordenador acho que foi o professor Volney, da administração, que depois se aposentou. Eu estou em dúvida se foi o Volney ou o Luiz Felipe, da administração. Depois passou para o professor Marco Aurélio, que assumiu a direção do CGTREC. E quando assumiu a direção do CGTREC, aí que eu acho que entrou o Volney ou o Luiz Felipe como coordenador. E era um fórum de articulação de todos os que atuam, né? Até podemos pensar novamente, não sei, te proponho aí que a gente pense, né, para que isso aí sejam essas demandas vão aparecendo, e se a gente transforma num fórum permanente de discussão e de trabalho, ele tem um pouquinho mais de efetividade, mas aí eu concordo comigo mesmo, é lógico, né? Para quem está na área operacional e tem que licenciar, e tem que ir atrás dos resíduos, tem que fazer mais isso, é complicado. Por isso, tu mostrou aquela figurinha ali, acho que é o segundo ou terceiro slide das bolinhas ali, por isso que a gente tinha, cada projeto tinha um coordenador, né? Não ficava tudo na Suinfra, não ficava tudo no lombo dessa meia dúzia que tu fala, né? Mas então, eu concordo contigo nessa questão montar uma rede, né? Esse conceito de rede é uma coisa bem moderna, né? Mas a gente também tem que comemorar as boas coisas, né? Quando a gente assumiu a Suinfra, lá em 2006, 2007, nada disso tinha. Se hoje a gente tem 6 funcionários, naquela época era 0. Né? E a gestão ambiental passou a ser uma preocupação e uma cultura, né? Passou a ser uma cultura. Alguns professores, não vou dizer a maioria, mas uma boa parte, antes de fazer, pede, pergunta, vai atrás para saber se pode, se não pode. Naquela época, não. As pessoas, quando a gente via, tinha uma obra dentro da URGS acontecendo, né? Um prédio imenso sendo feito, a revelia da própria Suinfra. Né? Não é nem a questão da licença ambiental, e nós tivemos prédios, ainda estão, não sei se conseguiram resolver, depois eu te digo qual é o prédio, a licença junto à prefeitura municipal, né? De um prédio que foi construído completamente à revelia da Suinfra, né? O instituto lá tinha, a faculdade lá tinha recursos, começou a construir, e depois deu rolo. Não tinha outra, né? Porque a expertise de um instituto, de uma faculdade, não é
fazer obra, né? Ele tem recurso, bom, ele vai fazer. Mas só um detalhe, assim, para um debate fraterno, né, que a gente já debateu isso, acho que foi num processo, não sei se era tu que estava despachando lá no processo, a questão de resíduos recicláveis. Trocou o governo, né, estamos no quarto governo, teve o Lula, Dilma, o Temer e agora no Bolsonaro. As linhas políticas mudaram completamente, mas eu nunca fiquei sabendo de que o decreto, ainda do governo Lula, que determina que resíduos recicláveis tem que ser, não é pode ser, tem que ser entregue para a Associação de Catadores. Eu fui um que defendi o decreto, mas defendi ele com alterações. Hoje não, tudo é encaminhado para a Associação de Catadores da CIA. A gente fez esse convênio com o DMLU, é exatamente esse o foco, né? A gente tem um convênio com o DMLU, que na verdade o DMLU só faz o recolhimento. Mas que na apresentação está apresentando os recicláveis como tendo dois contratos. Tem os recicláveis de obras, né, tipo metal, tem esses outros, e tem os recicláveis, a gente tem duas frentes, né? Tem aqueles que são provenientes de obra e tem os de toda a universidade. Esses que são da universidade o papel né, que vai recolhido na lixeira, tudo que vai no saco, a gente até meio que fala saco azul, né? Tudo que vai no saco azul, hoje a gente tem esse convênio com o DMLU, e aí vai tudo para a unidade de triagem. Tudo para a unidade de triagem. Inclusive, uma das coisas que a gente está ampliando, né, vendo a possibilidade da ampliação junto ao DMLU também, é colocar também a questão do óleo, né? Óleo de cozinha, por exemplo, que a gente tem as lanchonetes, a gente tem os restaurantes universitários, né? E como que era feito antes? Era sob demanda. O RU chegava e dizia, olha, eu acumulo aqui o óleo e aí tenta ver uma destinação aí desse nosso óleo. E aí o que a URGS fazia? Tentava fazer que nem faz com as baterias, né? Tentava fazer uma licitação por demanda para recolhimento. Só que o óleo, hoje a gente tem um monte de empresas não, de cooperativas que recebem, que usam para fazer sabão, que usam para fazer essas outras iniciativas. Então, a gente fez um teste, inclusive, recentemente, mês passado, né? A gente fez um teste com uma dessas cooperativas e deu certo, né? Para um recolhimento de um dos RUs. Era uma bombona dessas de 100 litros, cheia, de uma casa de estudante. Né? Então, assim, a gente enxerga, por exemplo, o óleo que não é só os restaurantes que geram óleo. Então, tem as casas do estudante também. Então, uma coisa que a gente não se atentava. Casas do estudante também, né, se fizer a gestão ambiental ali corretinha, eles também estão armazenando óleo. Então, a gente também teria como fazer essa destinação. Então, hoje a gente já está alinhavando, né, essa parceria com essa cooperativa, que recebe só óleo. Né? Metal, a gente também está vendo a possibilidade com o próprio DMLU de ampliar para metal, porque no caso das obras, o reciclável mais assim gerado é metal, né? Tipo, tira a esquadria e aí sobra metal. A gente está vendo essa possibilidade de ampliar essa coleta também para metal, né? Porque não é toda unidade de triagem que recebe, não é toda cooperativa que recebe o metal. Cada cooperativa recebe alguns tipos, né? Pelo menos é o que a gente está em contato com o DMLU e está tendo essa informação, né? Então a gente está vendo essa possibilidade de ampliar. Então, mas assim, só para estar ciente, inclusive eu queria aproveitar a oportunidade do evento para dar uma notícia boa. Até o final do ano vai ser lançado o site do Demalic específico para essas questões de publicizar nossas informações, né? Porque eu acho muito importante a gente dar cada vez mais visibilidade ao que é feito. Então, sim, a gente já faz a destinação para a unidade das cooperativas, tá, professor Darcy? E a gente está trabalhando agora para ampliar. Que aí a gente está enxergando esses outros tipos, né? Por exemplo, pilha. Pilha não é reciclável, pilha é resíduo perigoso, né? É um outro problema que a gente tem, né? Antes, a gente tinha uns coletores instalados em toda a universidade para fazer recolhimento de pilha. O que acontece? A gente acionava logística reversa, né, para poder ter esses recolhimentos.
No entanto, as empresas, por conta do volume gerado pela universidade ser muito pouco, as empresas não querem mais fazer recolhimento para a universidade. Então, a gente não considera, já está com ali desde 2019, que a gente não tem, as empresas se recusam a fazer o recolhimento. Então, a gente está com muita pilha acumulada, que a gente não conseguiu fazer destinação. Entramos em contato com a Prefeitura de Porto Alegre para ver como a gente, né, corrigir se a gente pode transformar a universidade num porque eles dizem assim, olha, não precisa vocês terem coletores, já tem vários pontos de coleta de pilha na universidade, é só vocês levarem para os pontos de coleta. O problema é assim, ó, tu levar 2 pilhas, você consegue, só que no caso, como a gente tem anos de coleta, a gente tem bombonas de pilha. Então, como que a gente vai levar bombona de pilha para um coletor de Carrefour, um coletor desses que tem em supermercado, que são esses que estão disponibilizados pela Prefeitura de Porto Alegre. Então, inclusive, a nossa posição era essa, né? A gente tinha o convênio aquele, quando tinha o Banco Santander, né? Antigamente era real, aí ele coletava. Assim que terminou o programa do Santander, a gente retirou todos os coletores, porque implica exatamente nisso. E aí tu cria um passivo ambiental, uma responsabilidade ambiental que não é da URGS. A URGS não tem que ficar coletando resíduos de individuais, né, particulares, trazer para dentro da URGS. A URGS tem que achar uma maneira de resolver os seus resíduos quando perigosos, né? É uma das broncas que eu sempre passei ali para os colegas da UXPA. Na UXPA tem, bem na entrada, se quiser te livrar de uma bombona, leva ali na UXPA, que eles têm uma bombona ali pronta para receber, mas um dia desses o Tribunal de Contas pode, se o valor, né, gasto para fazer a destinação for um pouco elevado, né, aumentando, ou se a FEPAM, né, vier a dar alguma pressão, qualquer coisa, pode criar alguma demanda em cima do Tribunal de Contas, que nós estamos assumindo custos que não são da URGS, né? Até aí eu coloquei o link no bate-papo do que a gente ainda tem, né, de esboço ali de informação ambiental no site da Suinfra. Como eu falei para vocês, até o final do ano a gente vai ter um site específico só para essas questões ambientais, mas até lá essa abinha aí, ali tem o protocolo de manuseio de resíduos atualizado, exatamente com essa informação. Olha, nas pilhas, cada um, né, leva nos pontos de coleta da prefeitura, e tá ali o link para as pessoas que quiserem saber qual que é o ponto de coleta mais próximo da sua residência, por exemplo, né? Exatamente por isso. Baterias. Até porque é o que está na lei de resíduos sólidos, né? Pilha é obrigação de quem te vende. Tu me vendeu, tu tem que pegar de volta. Uma vez eu fiz isso com lâmpada fluorescente. Eu levei na loja, entreguei na mão do cara, o cara ficou com uma cara, o que eu faço com isso? Lâmpada até tá fácil, sabia? A gente consegue, lâmpada a gente tem, tá funcionando bem a logística reversa pra gente na UX, tá funcionando bem. Mas a gente paga carinho, não é de graça. Sim, contratar, tem que contratar, mas pelo menos está funcionando. Né? A bateria é uma outra frente, por exemplo, que a gente também está atuando, né? E aí, quando eu falei da questão, como aqui a gente está num grupo para falar de extensão, né? Os cartazes, quando eu sugeri ali cartaz, é com esse foco, cartazes informativos que pudessem ser fixados nas próprias unidades, dizendo, olha, se você produziu, se você tem pilha em casa, leve para o ponto de coleta mais próximo da sua residência, né? Saiu do ambiente, apaga a luz. Sugestões que alguns grupos, né, com cartazes informativos das mais diversas naturezas, né, que podem nos ajudar a melhorar nessa questão de consumo de recursos e destinação de resíduos também, né? Aí, no caso de baterias, por exemplo, tem as baterias geradores, tem algumas baterias aí eventuais. A gente também recém fez uso da logística reversa, sem pagar. A gente recém destinou baterias que tinham no CPD, né? Então, a gente nos informamos que empresas hoje fazem essa coleta pela logística reversa, e aí a gente conseguiu essa parceria. Então, né, estamos ampliando na questão de resíduos, não só para os recicláveis, mas para a questão dos tóxicos também, essa possibilidade de acionar a logística reversa.
Não sei se mais alguém queria fazer alguma pergunta. Eu vi alguém, professor, acho que foi Razenar, que ele acionou o microfone. Vocês queriam falar alguma coisa? Bom dia. Antes de mais nada, cumprimentar o belo trabalho que está sendo feito pelo Demalik. É algo que a gente que está mais tempo na universidade vem acompanhando e positivamente a gente vê um crescimento com os cuidados ambientais e um controle maior, né? Que era algo que, assim, no dia a dia nos preocupava. E importante a divulgação dessas atividades para que a gente sempre se lembre, né, de que a gente não está sozinho na universidade, que a gente está numa comunidade mais ampla e que existem regras que precisam ser seguidas. Uma pergunta que eu teria, e tem a ver também com esse último slide das sugestões, é muito importante que não só a Demalik, mas que todo o corpo técnico da universidade converse mais, assim como nós dos departamentos também devemos conversar mais com o corpo técnico, porque existe muito conhecimento que pode ser compartilhado, seja um conhecimento pessoal, de vivência, de experiências que cada um tem na universidade, mas também de sugestões que podem ser absorvidas e que podem evitar, muitas vezes, contratempos em determinadas obras que se façam, em determinadas decisões, né? Uma pergunta que eu faria eu, uma ocasião, participei de um grupo que fez um EVU do campus, e quando se foi até a prefeitura não aceitou um trabalho de licenciamento, coisa assim, por esse grupo da universidade, mesmo tendo notório saber. Como é feito isso hoje, agora que está o campus olímpico aí, nós com todo esse conhecimento que temos da universidade, ainda temos que contratar uma empresa externa para fazer isso? Pois é, professor. Esse é o nosso grande, assim, dilema, porque a gente tem tem o saber notório, como você falou, né? Ali, os próprios formadores de conhecimento que treinam essas pessoas que estão hoje prestando consultoria aí fora, estão aqui na nossa casa, e a gente necessariamente tem que ter apresentação de anotação de responsabilidade técnica, né? Então, por exemplo, algumas ações a gente está trabalhando realmente em parceria com as unidades. Se há a possibilidade de a própria unidade emitir a RT, sim, é aceito. Se não tem a possibilidade da própria unidade emitir a RT, não é aceito, porque é obrigatório que tenha um responsável técnico vinculado. No caso ali do levantamento topográfico que a gente fez para o Seclimar, por exemplo, teve o apoio ali do professor Ronaldo, da equipe ali do IGEL, né, mas encabeçada ali pelo professor Ronaldo. No caso, o professor Ronaldo assinou uma anotação de responsabilidade técnica para essa atividade. Teve por exemplo, levantamentos, a questão de análise de risco de laboratórios na Fagro. O professor, acho que até o professor Bissani está aqui no evento. Ele deve ter saído. Mas, tá aqui. E aí até o professor Bissani assinou, né? Teve uma RT. Então, assim, o grande empecilho realmente é ter uma anotação de responsabilidade técnica vinculada ao serviço técnico, né? É essa exigência que continua existindo. Então, se o EVU, por mais que tenha sido feito por um grupo de trabalho, ele só vai poder ser utilizado para apreciação aí dos nossos órgãos fiscalizadores se tiver uma RT vinculada. Se não tiver, realmente eles negam, né? Então, infelizmente, é esse o cenário.
Mas como eu falei, assim, os projetos de extensão não é de todo inválido, né? Essas ações assim que são feitas pelos trabalhos de tanto não só extensão, né, como de ensino, né, e na graduação, os TCCs, na pós-graduação, mestrado, doutorado, são importantes porque, que nem eu tinha mencionado, minimiza um levantamento de quem for ser contratado, né? Opa, já tem um levantamento histórico. Hoje, por exemplo, professores ali da escola de engenharia enviam para o e-mail ou para o meu e-mail, né, o e-mail da própria Suinfra, toda vez que produz um TCC relativo a algum prédio. Recentemente teve, até que orientei 2 TCCs ali na área de proteção contra incêndio, que eram em prédios da URGS, por exemplo. Né? Quando são assim, nas áreas da URGS, alguns professores aí da escola de engenharia têm esse cuidado de nos mandar, olha, produzimos recém tal trabalho, para que a gente tenha conhecimento. E aí, quando a gente tem esse conhecimento prévio, já minimiza uma parte do trabalho, né? Desse levantamento histórico, nessa questão da pesquisa, né? Porque já foi feito, já teve um começo. Então é super válido, mas é só essa ressalva mesmo, tá? Porque Muito obrigado. De nada. Mas assim, ó, se você tiver algum material, né, tá o e-mail do Demali que eu coloquei ali, ó, só nos encaminhar, que a gente tem ali uma pastinha que é só para isso, tudo que foi produzido assim de conhecimento, a gente tem, como a gente está trabalhando com a regularização da barragem Mãe d'Água, é muito legal, assim, conseguimos teses de doutorado que foi feita em parceria da USP com o IPH, né, que foram válidos, né, os levantamentos. A gente teve bastante pesquisa, assim, dos trabalhos produzidos, especialmente no IPH ali para a questão da regularização da barragem Mãe d'Água e do GEL também, de umas sondagens que foram realizadas, que a gente está usando a nosso favor aí para poder fazer essa regularização, né? Então, é muito interessante. Professor Bissani, pode usar a palavra. Vai ligar seu microfone. Bom dia, Gisélia. Bom dia a todos os colegas participando aí. Vemos também que temos mais colegas lá da Fagra, as professoras Amanda e a Cassiara. Esse é o que estou vendo aqui pela lista. E, bom, realmente, inicialmente, parabenizar aí para os organizadores desse evento e a tia pela apresentação, né? E tratando desse assunto de tão grande importância aí para a nossa universidade. Eu, quando falo, né, a gente sempre apresenta para os calouros, quando vai falar da Faculdade de Agronomia, fala um pouco da URGS, do Campus do Vale, enfim. E um ponto a gente sempre destaca, né, a complexidade que a gente trabalha aí. Né? A URGS, no Rio Grande do Sul, tem quase 500 municípios e só tem, eu acho, 25, 26 maiores que a URGS em população. Então, imagina a complexidade de tratar, né, vamos dizer, dessa questão ambiental, né, de uma comunidade, de um ambiente assim, com esse tamanho, né? Mas também eu compartilho aí da fala do professor Campani, né, com quem a gente teve também parcerias aí no tempo da CGA, né, e também da AGA, né, e se avançou em muitos pontos. Acredito que também o professor Razenac colocou, né, que comparativamente ao longo do tempo aí temos um avanço nas questões ambientais, né, embora ainda muita coisa, ou vários aspectos ainda possam ser melhorados, né. E eu achei importante, já temos um tempo aí, mas para já mencionar essa questão da RT, né. Eu falo isso não porque eu fiquei envolvido nisso, mas a gente tem aí uma questão, né, que primeiramente, né, a pessoa, o professor, né, que assina uma RT, ele faz, né, de bom gosto e a partir do seu conhecimento, mas ele não tem essa obrigação e ele assume eventualmente responsabilidades e quando vier a acontecer algo mais do ponto de vista dele
de alguma penalização, coisa desse tipo, ele que tem que assumir tudo isso, né? Porque é o profissional que assinou ali que... Então, nesse sentido, eu vejo que alguma coisa a gente tem que estudar aí na universidade como um todo, de como, né, isso ser tratado do ponto de vista da instituição, né, não ficando a cargo de cada unidade. E até cito o exemplo do professor Paulo Vitor, novo vice-diretor, que assinou uma RT ali de uma recuperação ali, sabe, ali do talude do Arroio de Dilúvio, e depois foi, né, recebeu intimação da FEPAM, enfim, e até né, teve envolvimento uma questão de uma multa, né, que parece que agora está resolvida, né, só para exemplificar esse caso. Então, tem também fora a questão, né, do próprio recurso, pagamento de RT, essas coisas. Então, a unidade não tem como, a não ser fazer uma licitação com o CREA, por exemplo, para custear a RT, não tem como pegar do caixa e pagar isso, né? Então, são coisas assim que eu entendo que vocês têm feito, né, da melhor maneira possível, mas eu vejo que tem todas essas questões da responsabilização da pessoa que assina, do custeio, essas coisas que nem sempre a gente encontra pessoas dispostas a colaborar nesse sentido, né? Essa é que nem eu falei, né? Essa é a questão das vacas magras, que a gente, no momento que a gente está, né? Que a gente tem a situação ideal e a real. A ideal, de fato, né? Se a gente tem uma superintendência, digamos, né, na instituição, que seja esse corpo técnico responsável pelas RTs. Mas como a gente está com um corpo técnico realmente muito, muito, muito limitado, a gente não tem... Ou a gente não dá andamento para a demanda que vem da unidade, né? E aí fica aquela fila eterna, ou a gente dá essa possibilidade, ó, tem essa possibilidade, que é uma forma porque é que nem o professor Razenac colocou, né? Como tem essa questão histórica aí de às vezes, trabalhos maravilhosos realizados, né? Por pessoas profissionais, mas por equipe com professor, mestrando, doutorando, feito ali, né, até formados, né, pessoas já formadas, mas por não apresentar um RT é negado, né? Então, assim, hoje o grande empecilho, né, a gente até tenho colocado em algumas vezes na discussão no GISA, no grupo interinstitucional socioambiental que eu mencionei para vocês, como tem gente do TCE, TCU, do Ministério Público, né, da UERGS, da URGS, tem representantes de vários órgãos. Uma vez eu até aproveitei para colocar essa questão, né? Olha, como a gente forma, será não tem essa possibilidade, né? E infelizmente é o que está escrito na lei hoje não nos permite, né? Então, como a gente não atua na lei, não é o nosso foco, né? Acaba que a gente tem o dever só de cumprir a lei. E se a gente não cumpre, tem a questão dos autos de infração e tudo mais que a gente já sabe, né? Então, infelizmente é isso. Claro, toda anotação de responsabilidade técnica embute o que ela mesmo diz, né? Uma responsabilidade técnica. Então, claro, toda vez que tiver algum questionamento relacionado àquela atividade, vai ser encaminhado ao responsável técnico, mas o exemplo que o senhor deu a respeito lá da questão da recuperação da área degradada lá da Fagro, ali foi mais um questionamento, que nem eu, quantas audiências eu já fui, né, por ter a anotação, mas não quer dizer que a gente ou é culpado, não é culpado, que... Não, se foi feito certo, não tem problema, né? Quando a gente está sendo bem intencionado e age tecnicamente, não tem. Na verdade, é mais a título informativo que chamam para as audiências às vezes, né? Não é sempre, quando tem esse caso de auto de infração. Quando a gente fez junto à Suinfra essa circular, que eu mencionei na palestra, é exatamente para evitar novas ocorrências. A nossa intenção é prevenir, não chegar nesse ponto de, né, ter ali uma notificação do órgão ambiental, porque a gente já está fazendo certo, né? Então, essa recomendação das pessoas, antes de fazer, encaminha para a Suinfra projetos de extensão, antes de sair plantando árvore entre os prédios, encaminha para a Suinfra, né? Porque essa questão das árvores, eu estava conversando até com duas professoras essa semana, que são daí, né, da Fagro, dessa questão, né? Olha,
a gente gasta tanto com reposição florestal, para cada muda que a gente tira, se é exótica, eu acho que em torno de 10 mudas a gente tem que plantar para cada exótica que é tirada. Para cada nativa, 20 mudas, pelo menos 20 mudas. Né? Então, é um gasto que é o que tem tão grande para a compra de mudas, porque a gente já testou comprar mudas menores e as mudas menores elas não pegam tão facilmente. Aí a gente tá partindo para mudas um pouco maiores para ver se tem uma ser melhor, né, delas se fixarem direitinho. E aí a gente tem programas de botânica, né, na própria Fagro, de grupos de trabalho que nas aulas ensinam o pessoal a cultivar determinadas mudas. Então, por que não cultivar mudas, de repente, que está naquela lista que fazem parte do que é a mata nativa foi até uma das sugestões que eu coloquei ali no nosso slide de sugestões, né? Colocar essas mudas que são as mudas que a gente está comprando, né? De repente, nas suas porque aí ganha quem está lá pesquisando sobre a espécie, ganha a gente, que não precisa comprar quando for fazer a reposição florestal, que é o que a gente sempre está fazendo, reposição. E algumas reposições estão na fila exatamente pela falta de recurso. Né? A gente está fazendo. Aí vem uma outra questão, que é, será que a gente precisa plantar tanta muda? No caso, a gente tem as RFO, né? Que são as reposições obrigatórias. Aí, no caso, eu compreendo isso. Essas que a gente está na fila, essas que são as problemáticas. Me refiro a essas. Gisele, é uma questão mais para o GISA. Quer dizer, é muito simples para a Prefeitura Municipal pedir para plantar muda. E aí ela pede 10 mudas, porque algumas vão morrer no correr do tempo, e aí a gente planta 10 mudas e não gasta dinheiro para cuidar delas. Ou se paga alguém para cuidar e ninguém fiscaliza. Então, é uma bola de neve que essa proporção 10:1 eu não me lembro se é decreto ou é lei. Não é uma decisão, e agora estou em dúvida se realmente se é decreto ou é lei. Ele determina o acompanhamento destas mudas por, se não me engano, 2 anos. É lógico, 2 anos. A gente vê aqui, eu passo todos os dias na Diário de Notícias, aqui em frente ao shopping, as mudas que alguém plantou ali como compensação ambiental. Né? Tu vês isso? Destruição de muda, enfim. Mas, sim, tem algumas que duram 2 anos, parece que é 2 anos e um dia morre. Mas é o que está no decreto. Mas, enfim, desculpa o desabafo, né? Mas eu acho que isso é papel também da universidade, né? Talvez não no fórum aqui, mas a gente também... existem outras formas de compensação que talvez se pudesse negociar, né? Que também fariam bem ao ambiente. Infelizmente, professor Azenac, no caso desse, especialmente quando se fala de mudas que são nativas, como colocou muito bem o professor Campani, é decreto, né? Então, não é nem do município. Então, não é uma coisa nem que a gente... Aquela questão... gente, às vezes a gente até acha injusto, porque no caso dos nossos contratos, a gente prevê o monitoramento da muda por 2 anos. Né? Nós estamos com algumas araucárias, por exemplo, lá na estação experimental agronômica, em Eldorado, de araucária que a gente já está monitorando há 1 ano, mais ou menos. Né? E aí, às vezes, já está 1 ano e tem umas lá que, né, mesmo com todo aquele trabalho de solo. Outra sugestão até, né, por exemplo, pessoal da geologia, não sei qual de repente, solos, que tipos de beneficiamento de solo são mais adequados para as nossas realidades das áreas que a gente tem nos campi da URGS, né? Porque aí, previamente ao plantio da muda, a gente tem lugares que são pertinentes fazer algum tipo de tratamento de solo, né? Então, algum projeto de extensão, TCC, pesquisa, que possa fazer estudo dessas possíveis tipos de solo que a gente tem na universidade, né? Esse é um trabalho legal também, que a gente precisa, né?
para garantir, né, a manutenção dessa muda ao longo do tempo. Mas realmente é isso. Maria Eduarda queria falar, pode acionar teu microfone se quiser. Oi, estão me escutando? Sim. Então, eu sou estudante de Biologia Marinha aqui do Seclimar e eu sou bolsista da gestão ambiental daqui. E o coordenador é o professor Guilherme, né? E eu só gostaria de falar que a gente, na verdade, desenvolve algumas atividades que tu comentou ali, né? De educação ambiental. A nossa ideia, inicialmente, antes da pandemia, era fazer presencialmente, né? A gente queria fazer atividades em escolas, trazer as pessoas para o Seclimar, enfim. Só que daí veio a pandemia e a gente teve que se adequar, né? E aí a gente acabou criando um Instagram, onde a gente posta semanalmente sobre vários assuntos, o descarte de resíduos, enfim, dicas para as pessoas. A gente tenta facilitar para a população em geral, assim, né? E a gente também agora começou a fazer ações de limpeza nas margens da lagoa ali no Seclimar. A ideia é que seja mensalmente, né? Então a primeira aconteceu agora em outubro e a gente espera que dê tudo certo e que a gente consiga fazer agora, né? Todo mês pelo menos. E a gente também faz algumas capacitações, né, para o público do Seclimar, assim, técnicos, professores também, enfim, a gente está elaborando para o público em geral do Seclimar, sabe? Então era mais para comentar, assim, a nossa experiência, né, de bolsista mesmo, o que a gente faz nessa área, né? E eu também coloco à disposição, se vocês precisarem de alguma coisa relacionada a cartazes, atividade de educação ambiental, a gente se coloca à disposição também. Legal, Maria Eduarda. O professor Guilherme, ele está no grupo da atualização do PLS junto comigo, né, da URGS. E um dos nossos planos de ação para o nosso futuro plano de logística sustentável da instituição é exatamente isso, né? Aproveitar alguns projetos de extensão aí para poder dar continuidade nessa questão da execução dos cartazes. E essa foi uma das atividades apresentadas ali pelo professor Guilherme, como evidência, né, do que já tem sido feito. A gente recém concluiu, a gente ainda não publicou, né? A ideia é que a gente publique aí no site novo do Demalik, o que a gente está gerando de documento, mas a gente recém fez o levantamento diagnóstico de como estamos em relação à questão socioambiental na universidade, deu uma trabalheira muito grande, mas a gente conseguiu enxergar algumas coisas muito nitidamente, assim. Tanto coisas positivas como coisas negativas, né? E essa aí que você colocou é uma das coisas positivas. A gente só lamentou a questão do corte de bolsas, a gente teve muito corte de bolsas, né? Especialmente nesse projeto aí que você está vinculada, teve muito corte atualmente. Então, infelizmente, a gente está sendo prejudicado um pouco. Essa ação que você falou da questão da limpeza ali no caso do Seclimar, como está em contato ali com a lagoa, né? Teve um compromisso ambiental que o Seclimar fez quando a gente estava fazendo o levantamento, o pessoal da Suinfra estava fazendo o levantamento de que área de fato era de interesse, que permanecesse com a URGS, né? Uma das áreas era aquela ponta ali que vai até a ponte, né? Vai desde aquele prédio ali que pertence à Marinha, logo depois ali do próprio museu ali que tem, né? Desde aquela ali até a ponta, aquela área não pertencia à URGS, né? E a gente fez uma consulta pública lá no Seclimar presencialmente, a gente fez toda uma divulgação, então foi professor, foi aluno, e aí a Suinfra fez essa consulta para ver se era de interesse da universidade manter ou não aquela área para a sua responsabilidade, né? E aí, claro, a gente apresentou o ônus e o bônus. O ônus é que ali é uma área de APP, toda essa área é uma área de APP. Então, por ser uma área de APP, área de proteção permanente,
implica muito mais responsabilidade. E às vezes que a gente fez lá a supervisão ambiental, a gente observou pneu, rede de pesca, muita coisa que não pode estar ali naquela área que é uma área de APP, né? Então, na época, para ser aprovado, né, que aquela área pertencesse ali foi apresentado para a União, né? A União ainda não nos deu a resposta, como eu falei ali para vocês, mas foi apresentado um programa de extensão exatamente para a manutenção daquela área, e uma das atividades é essa que você mencionou, a questão da limpeza periódica ali da área, né? Exatamente para que aquilo continue sendo da URGS e que não tenha essas implicações de penalizações ali que podem acontecer se a gente descumprir, né? A gente adquiriu também a placa exigida, né, de sinalização que aquilo ali é uma área de APP, logo vai ser instalada lá uma placa grande, né, de sinalização indicando que ali é uma área de APP. Essa é uma das coisas que a gente providenciou ali para poder sinalizar essa área também. Isso, na verdade, já era para ter começado antes, né, as limpezas e tudo mais, só que como o Seclimar estava ficando fechado por conta da pandemia, a gente não conseguiu fazer antes, né, então agora a gente está bem otimista, que agora, a partir de agora, vai tudo. Todo mundo vacinado, né? Que bom. A gente pediu como o mínimo, assim, né, para o pessoal que tivesse as 2 doses, e aí acaba ficando um pouco complicado, porque principalmente os alunos ainda, a maioria não tem, né, as 2 doses, então, eu, por exemplo, estou no projeto e ainda não tomei a 2ª dose, então eu não pude participar da ação, mas para ficar mais seguro, né, claro, não ter problemas, né. Precisamos desse cuidado. Obrigada, Maria Eduarda. Eu coloquei ali no professor Razenac o decreto estadual a respeito do plantio de mudas, eu coloquei ali no bate-papo também. Não sei se mais alguém tem algum questionamento ou gostaria de fazer alguma colocação. Então tá, pessoal, se não temos mais nenhuma colocação, então eu só agradeço por ter tido esse momento oportunizado aí pela ProRest, né, na pessoa do Eduardo, também o Vicente, que hoje está nos dando esse suporte. Dizer que o nosso canal do Demalik é aberto, né, eu sou uma pessoa que tem um posicionamento assim, que eu acho que o diálogo faz parte, então... tá o contato aí do e-mail, demalik@urgs.br. Em breve eu divulgarei aí vou até pedir para o próprio Eduardo divulgar aí para todos os extensionistas, quando a gente tiver aí nosso link do novo site para divulgação. Lá a intenção é que sejam disponibilizados todo o material que a gente produz. Então, hoje a gente tem um plano, o que a gente tem de algumas perguntas, né? As pessoas, a URGS tem plano de manejo de fauna? Sim, a URGS tem plano de manejo de fauna sinantrópica, a URGS hoje tem plano de manejo de fauna silvestre, estamos em elaboração o plano diretor de arborização da universidade, né? Que é uma coisa que às vezes a gente vê, os alunos assim com muita boa vontade, mas acaba às vezes coisas que não dão muito certo, né? A gente tem a mudinha e que a gente quer plantar do lado do nosso prédio, só que esquece, né, que entre prédios a gente tem que ter uma área de circulação para o carro do corpo de bombeiro, a gente tem que manter a questão da acessibilidade, então algumas coisas assim, por mais que tenha boa intenção, não são compatíveis com outro tipo de legislações que a gente tem que atender. Então, a importância do plano de arborização, uma das razões é essa, e a circular está ali dizendo, só faça depois de ter a certeza que pode fazer, que é para a gente ir andar no rumo certo, tá bom? Então, eu agradeço aí a participação de todos vocês. Vou disponibilizar aqui também o nosso YouTube, o YouTube do Demalik, para a gente promoveu a Semana do Meio Ambiente. Deixa eu só procurar aqui um momentinho. Da URGS. E essa Semana do Meio Ambiente ela foi divulgada.
todos os vídeos, embora ela tenha sido apresentada ali para os servidores, para inscrição, né? A gente resolveu divulgar todos os vídeos gerados na Semana do Meio Ambiente para quem não teve a oportunidade de assistir. Coloquei aí o link no bate-papo. Então, ali, os links de todas as palestras, nós tivemos palestras sobre o plano diretor, sobre a questão da gestão ambiental e o papel das prefeituras universitárias na URGS. A gente falou um pouquinho sobre a gestão de produtos químicos, com o pessoal lá do Instituto de Química. Falamos sobre a questão dos efluentes, sobre a questão da fauna silvestre. Então, tá aí o link da divulgação. Vou colocar também aqui o do YouTube, o YouTube do Demalik. Então, segue aí para conhecimento e ampla divulgação, tá? Então, não só divulguem, mas dediquem um tempinho aí para ver o que a gente já produziu de material, e esse bate-papo de hoje também será disponibilizado aí no nosso canal do YouTube. Uma boa tarde aí a todos, né? Bom almoço, na verdade. Todo mundo a caminho aí do almoço. E até o próximo encontro.